Aliás, o Francisco chegou agora a correr da praia, onde deu uns grandes mergulhos. Pois, isto aconteceu de uma forma completamente não planeada. A combinar aqui o podcast em cima da hora. Isto é né? como vocês sabem, já que são especialistas em questões meteorológicas, é como o tempo, não é? Nada é planeado no tempo. Não, não é. Não é? Ao contrário de algumas pessoas que dizem que há por aí pessoal a manipular, sabe-se lá como, e que isto carrega-se num botão e depois aparece uma nuvenzinha e coisa. Pois, era engraçado se fosse assim. Não, Era não muito era. bom. Eu não sei se não era. Pois, exato, podia não ser engraçado. Não era nada engraçado. Imaginem só a infelicidade e as guerras que haveria por aí se o poder político já conseguisse viste? mexer no tempo. Exatamente. Mas olha que repara, há aqui uma questão. Que nos proporcionasse sol e chuva. Bem, era uma guerra com os partidos Não, políticos. enquanto uns queriam sol para ir para a praia, outros queriam chuva, pá, podia ser por regiões, não é? Não. Qual? O Partido Unido dos Agricultores Portugueses pediria sempre precipitação. E sempre precipitação. Mas é assim, com as novas tecnologias todas, dava para levar a precipitação só para as terriolas deles. E na costa, fazer sempre sol. Não. De dia estava sempre calor e só chovia de noite. Mas isso é o que eu digo sempre. Chover só de noite, Um de partido dia fazia sempre verdadeiramente sol. democrático não permitia chuva só num sítios e não noutros. Tinha que chover em todo o lado. Eu acho que isso era uma questão que devia ir a referendo nacional. Eu acho que é melhor nem sequer darmos ideias a ninguém, porque isto... Mas Daniel, tens que ver uma coisa, se nós já conseguíssemos manipular o tempo de forma a pôr a chover ou a não chover onde quiséssemos, provavelmente já estaríamos num patamar tecnológico tão avançado que se calhar nessa altura já teríamos uma sociedade utópica maravilhosa em que toda a gente estaria de acordo e havia uma repartição da chuva de acordo com as necessidades de cada povo. Se vocês tivessem inventado um equipamento satélite, uma coisa qualquer que conseguisse fazer isso, não vamos entrar em subjetividade. Eram os homens mais ricos do mundo neste momento. Não saíamos daqui hoje. O Chico depois ia aqui dar uma grande lição política. Isso era uma grande seca. Era uma grande seca. Como é óbvio, não é? Era uma grande seca para quem gosta destas coisas de meteorologia. Já viste como é que podias ajudar a África com a seca toda, agora com as invasões de canhotos? Mas olha que sabes que por acaso uma das consequências do aquecimento global é que irá chover cada vez mais em alguns pontos da África que assistiram a grandes secas, especialmente nos anos 90 e no início dos anos 2000, o que não é necessariamente bom, porque no fundo são regiões onde é suposto haver períodos de seca relativamente longos. Isto poderá ser bom, imagina, para algumas culturas, nessa perspectiva poderá ser bom, mas por exemplo, se nós tivermos zonas que atualmente são desérticas, onde começa a chover muito, depois estás a alterar completamente a biologia dos locais e também a questão do comportamento da própria biosfera, e o ser humano tem que se adaptar a uma realidade nova. E nem sequer serve de muito, porque em áreas com solos muito arenosos, chova muito ou chova pouco, acaba por haver uma enorme perda. Quase tudo que é precipitado não se aproveita. Aqui há uns anos atrás houve uma técnica israelita que era para a produção de, acho que era laranjeiras, não tenho a certeza, ou laranjeiras ou algo assim parecido, em que eles desenvolveram uma técnica que até patentearam, que era o solo acabava por ser forrado para garantir que não se perdia, que não era completamente infiltrada a água que lá caísse. E produziram de forma totalmente artificial, com a rega gota a gota, com base em solo arenoso, mas portanto o solo acabava por ser estanque e tudo o que lá caísse acabava por não se perder e portanto ficava por ali. E eles conseguiram explorar campos que antigamente nem sequer eram nada úteis, não se fazia nada daqueles solos arenosos, e lá conseguiram tirar dali algum rendimento. Entretanto, não sei como é que isso ficou, se eles continuaram a usar isso, já deixou de ser viável. Há técnicas agrícolas onde se cobre o solo, por exemplo, com folhas e com restos de matéria orgânica, que quando tu regas a água infiltra-se, mas depois já não evapora. Não, mas naquele não era o caso. Se formos por aí, também tens na América do Sul casos de terrenos que foram comprados e tudo o que era original de lá, as espécies autóctones foram todas retiradas para depois andar a colocar abacate em regime intensivo. Aquilo depois acabava por saturar o solo de tal maneira que nunca mais se produzia nada. Exatamente, esse é um dos problemas. Mas olhem, há uns anos, quando começaram a modificar geneticamente os alimentos, uma das defesas e um dos argumentos dos alimentos transgénicos e da modificação genética era para conseguir fazer durar muito mais os frutos, alguns legumes e outros alimentos,
para que pudessem chegar à África e conseguirem ainda ser consumidos em vez de eles apodrecerem mais cedo. Exatamente, sim. Sim, E e utiliza-se modificação também genética. no abacate, ainda se usa isso também. Há abacate transgénico. E aliás era a Bayer com a Monsanto que era a principal responsável por isso. Porque na altura havia uns produtores que tinham uma patente, descobriram e investiram uns largos milhões de dólares na altura. Descobriram que dava para os amadurecer um pouco mais tarde, portanto dava para todo o processo de transporte, chegar aos países que estarem demasiado maduros e, por contraste, até há um processo para colocá-los a determinada, mas isso aí já não é uma questão de ser transgénico ou não, é mesmo uma condição de amadurecimento que é controlado com uma determinada estufa, com uma determinada temperatura e umidade, para que logo que chega ao destino seja colocado no ponto para a venda ao cliente. Portanto, depois a partir desse ponto de maturação aquilo tem 2 ou 3 dias para ser vendido, mas não foi há muito tempo que vi isso, e era no caso do abacate, que é muito explorado na América Central e América do Sul, mas aquilo originalmente não servia para isso. Os terrenos é que foram, com aquela descoberta, foram todos comprados para tentar explorar ao máximo o abacate, que originalmente nem era dali. E os organismos transgénicos também existem pesquisas feitas para, por exemplo, para tornar algumas plantas mais resistentes à seca, mais resistentes a determinados insetos e a pestes. E isto tudo poderá funcionar desde que se prove que não há nenhum tipo de subproduto que a planta produza por alteração genética que possa eventualmente ter algum efeito na saúde humana, desde que aquilo seja tudo controlado. Mas há aqui uma questão curiosa. É que do ponto de vista estritamente científico, estritamente teórico, isto pode ser muito, muito positivo, porque poderá tornar algumas culturas mais resistentes e eventualmente até que se consiga adaptar, porque nós já fazemos a alteração genética dos alimentos há muito tempo, só que era alteração genética por seleção. Nós selecionávamos as sementes e depois, isso era apesar de tudo era um processo mais dentro daquilo que se considera natural, vá. Já era um processo à mesma manipulação pelo homem, mas agora nós temos a tecnologia de ir lá mesmo aos genes mudar. E ao fazer isso, ao podermos ir aos genes mudar, tem a ver questões negativas, que é, por exemplo, depois a planta produzir algum tipo de composto que não seja ideal para a nossa saúde, mas também depois tem o lado positivo. Sim, depois também tem o lado positivo de conseguirmos fazer com que essas plantas sejam mais resistentes a certas doenças, às questões das alterações climáticas, fazer com que as plantas se adaptem mais rapidamente às alterações climáticas, mas depois também há toda uma questão ética que tem a ver se nós devemos ou não, quem somos nós para estarmos aqui a mexer aqui nisto, e ainda há a questão do aproveitamento de algumas grandes companhias, por exemplo a tal Monsanto, que aparentemente andam por aí a fazer plantas que são alteradas geneticamente para depois utilizarmos nelas um determinado composto, uma determinada aplicação de herbicida, uma determinada aplicação de fertilizante ou isso, que são apenas para essas plantas. Ou seja, o que eles fazem é criar sementes de plantas que só podem ser tratadas utilizando os produtos deles, ou seja, está-se a gerar aqui um ciclo em que eles basicamente estão a monopolizar, exatamente, e isso é uma questão que depois vai ter a ver. Dizem a questão das uvas sem grainha, das cerejas sem caroço, de alguma forma isso também é manipulação genética. As melancias sem as sementes, isso tudo também já existe neste momento e não é uma questão... Já existe muita coisa. Existe tanta coisa. Mas há vários propósitos para criar isso. Isso é por uma questão de comodismo ou de comodidade, para não haver o trabalho de retirar galinhas, não haver... Outra coisa é produzir um fruto para ele ser o mais rentável possível, demorar o mínimo de tempo possível até à maturação ou não, conforme se pretenda transportar ou não o produto, ou ter a maior rentabilidade possível. Isso são propósitos completamente diferentes. A preocupação principal das empresas geralmente até tem a ver com os custos, não é tanto com estes comodismos. E porquê que vocês acham que eles deram ao trabalho de criar castas de uvas sem grainha e melancias sem sementes, até porque a melancia cresce
é a semente que se planta na terra e que faz gerar mais melancias. Por exemplo, houve uma questão que surgiu aqui há algum tempo que foi, acho que houve um desenvolvimento qualquer em que houve uma planta alterada geneticamente para ter uma determinada característica, não tenho a certeza se foi essa questão das grainhas ou não, mas essa planta depois entra em floração, produz pólen e foi-se cruzar com as plantas naturais. E o que sucedeu foi, ao cruzar-se com as plantas naturais, deu cabo do ecossistema, porque aquilo aparentemente houve ali, correu mal e as plantas naturais ficaram estéreis ou houve ali uma alteração assim qualquer. E por isso é que é sempre preciso estudar estas cenas. Não, porque às vezes corre mesmo mal, às vezes corre mesmo muito mal e pronto, não há outra forma de qualificar, mas a questão é que muitas vezes não há, se nós não tomarmos cuidado naquilo que é feito, as coisas que são feitas, quando nós estamos a mexer no meio natural, é sempre um risco que pode correr muito mal. E, portanto, apesar das potencialidades serem grandes e de ser uma coisa que vale a pena, de facto, de estudar, como tudo vale a pena, o conhecimento é importante e tudo aquilo que é feito tem o seu mérito, só que depois também depende da forma como é utilizado, né? Se for utilizado Sim, com... exatamente. Há questões que à partida parecem ser um pouco fúteis, não é? Não, mas não são, isto tudo é criado com um propósito. Se é determinado, se há uma criação que é feita especificamente para uma área geográfica em que quem faz isto não está a dormir, não é? Tem um objetivo Às muito vezes claro. parece que estão a dormir. Sabem para que região é que estão a projetar uma determinada semente, não é? Se chove muito ou pouco, se é uma área muito quente, se é muito fria, só que depois há um problema. Sim, Daniel, eu aí concordo. Idealmente seria assim, mas eu acho que nem sempre acontece. O problema mas estou a falar das uvas sem grainha. Qual é que é a vantagem? Qual é que é a vantagem geográfica? Geográfica não é nenhuma, é apenas para o consumidor. É para o consumidor. Porque nem para produzir vinho se dá interesse a ter grainha ou não. Só que depois lá está, o facto de se estar a trabalhar tanto no artificial e não haver semente, por exemplo, nas próprias melancias, é isso? Vai fazer com que não se possa utilizar essas sementes. Portanto, vai estar sempre agarrado à necessidade de ir comprar novamente o natural, não é? A transgénica, não é? Porque não a original. Não se pode colocar as sementes do plantio anterior porque não há sementes. Portanto, vão ter que se adquirir outra vez. O Daniel está a falar é isso. Ou seja, acaba por estar a escravizar o produtor a estar sempre a ir comprar aquela semente. Mas isso também já... Pronto, é que não tens uma sample, não é, para voltar a utilizar. Pronto, e esse é um dos problemas. Agora, se há menos perdas, se é mais rentável, pois, eu não tenho conhecimento para comentar isso, mas se as pessoas o usam é porque há alguma vantagem de ter, mesmo que inicialmente... Mas corremos o risco de estar a monopolizar algo que é natural e isto do ponto de vista ético não é propriamente muito bom, né? Quer dizer... Agora olha lá, agora imagina quando passas isto para os seres humanos. Há países como a Bélgica, onde existem clínicas onde podes ir pedir um bebê à la carte. Pois. Quanto ao sexo. Mas isso é muito bom. E outras características. Isso é muito bom. E é espetacular. E já deveria ter existido antes. Porque nós não podemos olhar para isso só de uma maneira fútil. Não estou a dizer que seja fútil. É que há casos em que existem doenças que se transmitem para determinado sexo e que já houve em Portugal, havia a permissão de facto poder escolher o sexo do bebê para que o bebê para que a mãe ou o pai não transmitissem como a hemofilia. Só os rapazes à partida é que apanhavam e então, quando de facto escolhia-se o sexo para aquele casal ter uma rapariga e não ser portadora da doença, porque era muito maior as estatísticas. Esse é o lado positivo. Mas eu nem falava portanto, há uns anos deixou de se poder fazer isso, não sei como é que está agora. Mas por exemplo, essa clínica na Bélgica, que levava há uns anos 5.000 ou 6.000 ou 9.000 euros, para tu escolheres de facto se querias um menino ou uma menina, além de poder escolheres alguns, estavam a tratar e a estudar formas de escolheres também alguns outros pormenores. Isto só porque te apetece, não por patologias. Pois é que eu estou a falar nas patologias. E nas patologias existe mesmo em Portugal essa possibilidade, e ainda bem, porque as pessoas às vezes olham para isto só de uma maneira
pensam, bom, isto é uma fertilidade e estão a escolher o bebê por causa da cor dos olhos. Não, não tem nada a ver. É mesmo uma questão de suprimir doenças hereditárias. Exatamente, mas aí é outra questão. Ter artificialidade mesmo para não haver transmissão dessas doenças hereditárias, que muito provavelmente se iriam repercutir. Mas estas clínicas dos bebés à la carte, não. É uma questão de... É uma questão meramente estética. Não, é questão do sexo. Quer ter um menino ou quer ter uma menina, pronto. É tão discutível como os hormônios. Há várias questões, mas Daniel, tu estás a ver isso de uma forma também, estás a ver a forma de uma forma um bocado reducionista, porque há aqui uma questão também que tem a ver com quando tu vais escolher se vais ter um filho de determinada forma ou não, uma coisa é tu poderes prevenir que ele tenha uma síndrome de Down ou uma hemofilia ou uma doença assim desse género. Outra coisa é tu simplesmente querer que ele tenha os olhos verdes ou castanhos. E outra coisa é... já não estou a discutir. E outra coisa é, no limite, estás, digamos que, a pedir à ciência que te defina o que é normal, o que é que não é normal, e eu quero ter uma criança que seja assim ou assado, dependendo daquilo que é o estereótipo social ou o conhecimento científico, e ambos são falíveis, daquilo que é a normalidade. E o estereótipo social daquilo que é a normalidade é uma coisa que é muito redundante, não é redundante, é muito... Sim, é um estereótipo, pronto. É muito subjetivo. E mesmo do ponto de vista científico é muito difícil tu poderes definir o que é normal ou o que é anormal. Se formos por aí, se formos para simplificar... Não, nós estamos a falar neste momento só a questão do sexo, tanto que a cor dos olhos e do cabelo ainda não está... Eu acho que a utilidade disto que nós temos que tirar, o que nós devemos tirar disto é, a ciência existe para nos ajudar. Agora, se nós queremos levar isso até ao caminho da maior futilidade, é connosco. A questão é poder usufruir da medicina e dos avanços dela para evitar a propagação de doenças, o que também se aplica no caso da agricultura. Se nós vemos que há determinadas espécies de plantas que têm determinada propensão para uma determinada doença, se nós pudermos modificá-las geneticamente para elas não serem tão propensas a essa doença, melhor. É disso que nós estamos a tratar. Agora, por uma questão de artifício, porque é mais bonita, porque tem mais folhas, ou porque os bebés têm que ter olhos azuis ou verdes, isso aí já lá está, isso está inerente. Mas caminha-se para aí, o problema é que se pode no limite caminhar para aí, é preciso haver uma componente ética e uma educação das pessoas, isto é uma coisa que depois vem desde a base, tem que haver um sentido social para estabelecer um limite que é, até ali eu faz sentido de facto estar a mexer, a partir dali é algo que já não vale a pena perder muito tempo com isso, porque senão vamos estar a discutir até o Botox. Não, se quisermos levar isso à risca, nem sequer pode haver maquilhagem, não é? Exatamente. Nós estamos a falar de manipulação genética, não pode ser leviana assim. Não, mas se quisermos falar ao extremo daquilo que é o aspecto físico, não podemos mexer em rigorosamente. O problema é que se não houver um rigor na forma como as pessoas fazem as coisas e na forma como essas tecnologias são desenvolvidas, se não houver um rigor, vai chegar a uma altura em que o pessoal vai, quer dizer, as coisas descambam. Claro, tem que haver um rigor. Terá que haver sempre um rigor e terá que de facto haver, e isso deverá ser debatido em equipas multidisciplinares. E vivemos numa Europa em que, de facto, as comissões éticas e bioéticas têm poder. Mas há uma coisa que está acima disso tudo, que é o preço. E, portanto, 95% das pessoas nem sequer vão ter essa possibilidade. Portanto, logo aí ficam frustradas e já não o podem fazer. Mas isso aí também estás a limitar uma parte da sociedade a ter que... Então quer dizer que uma parte da sociedade vai ter que continuar a ter doenças hereditárias, uma parte da sociedade vai ter que continuar a ter... Não. Nesses casos o Estado paga. Nesses casos o Estado paga. Agora, no que diz respeito à estética, a estética só vai estar ao alcance de alguns muito poucos e, portanto, isso também vai ser o maior travão. Nem vamos precisar de nos preocupar. Já está a ser vulgarizada, Daniel. Já podes pagar prestações, já é muito, já é comum os homens fazerem transplantes capilares, tirarem a gordura da barriga e as mulheres uma data de coisas e afins. Se a minha mãe pudesse fazer alguma coisa do ponto de vista estético, eu não existia, pá. Porquê? Estou careca. Estou careca. Se a minha mãe pudesse fazer alguma coisa do ponto de vista estético e pudesse manipular alguma coisa, eu não existia, pá.
Não Mas existia. não estou a perceber, porque a tua mãe sabia que ias ficar careca. Pontinhos na família e eu também não existia. Portanto... Olha, tu podes fazer um implante, capilar. Posso fazer muita coisa. Posso fazer muita coisa. Mas assim não ficavas, o teu charme também tem a ver assim com essa... Pois, claro, logicamente que sim. Com essa testa larga. Ser careca foi uma decisão que o Francisco tomou, porque ele é que rapou o cabelo, e ainda na semana passada estava maior, portanto não. Uma decisão que ele tomou. Mas eu já estou a ficar claramente careca na parte da frente, depois a parte de trás vou rapando, porque às tantas também eu não acho muita piada. Se isto daqui a uns anos vai evoluir no sentido de ficar completamente careca, mais vale acelerar o processo e deixar-me de mariquices com isto. Pá, pronto, olha, logo vai aí. Não, passas um dia a pôr 9.000 cabelinhos de implante, vais lá outra sessão, outro dia pôr mais 9.000. Não. Há um tempo tens o teu cabelo. É uma enxertia de cabelo, quase. E resulta. É retirado de um lado e é colocado no outro. É multiplicado. E resulta. Já viste? Tu imaginas-te com uma longa cabeleira? Não me imagino, porque depois ficava com muito calor no verão e não dá jeito para nadar. Nos olhos, o cabelo nos olhos. Nos olhos, não. Eu agora já me habituei a isto. Lá está. Pronto, vamos agora falar de coisas muito importantes que ninguém quer saber. É mais que ninguém quer saber. Já sei. Olhem, Francisco e Daniel, há uma coisa que eu gostaria muito de saber e acho que várias pessoas gostariam de saber. Vocês, quando fazem as previsões, fazem de acordo lá com as fórmulas, com os gráficos, com as tendências da meteorologia, tudo certo. Mas, obviamente, há sempre margens de erro, nunca é 100% seguro. Sobretudo, quanto mais cedo, a probabilidade é que as coisas vão mudando. E quanto maior a antecedência, sim. Exatamente. E quando vocês erram, como é que é? Como é que se sentem? Não é só quanto mais cedo, depende da escala de análise. Se nós quisermos fazer uma previsão, por exemplo, para um sítio também, mesmo que seja para a próxima hora, se for uma coisa muito detalhada, para um sítiozinho específico, ali para o quintal da Dona Manuela, às 3h30 da tarde. Que a filha vai casar no quintal. A probabilidade de nós errarmos, se calhar, é quase tão elevada como se fosse uma previsão geral para Portugal, para saber se chove ou não daqui a 10 dias. Se eu consigo dizer mais ou menos, daqui a 10 dias é capaz de chover, mas se for, ou não, é capaz de chover ou não, porque daqui a 10 dias consigo dizer, é capaz, pode acontecer que chova. Mas se eu quiser fazer uma previsão para o quintal da Dona Manuela às 3h30 da tarde, às vezes é tão ou mais difícil, porque é uma questão de escala. A escala é temporal e é espacial, ou seja, quanto mais no tempo, mais para a frente, e quanto mais no espaço, quanto mais pequenino no espaço, mais difícil é a previsão. Não é um Google Earth, portanto. E quando a gente falha, o Daniel geralmente faz uma bifa. Fica sem dormir. Ficas sem dormir, Daniel. Não fico Daniel nada. Faz uma birra muito grande. Não, mas é perfeitamente compreensível que haja erros proporcionais quer à escala da análise, quer ao espaço, não é? Porque nós não podemos pedir uma especificidade de tal forma grande que se funcionasse assim era facílimo fazer qualquer tipo de previsão, não é? Portanto, é normal que o risco seja proporcional à especificidade que é apresentada. Portanto, é lógico que em determinadas situações ganha-se mais em evitar determinado pormenor do que estar a prometer um pormenor que não pode ser prometido. Não é possível. Lá está, é a tal situação dos aguaceiros que já tínhamos falado ainda há poucos dias. Quando é uma situação muito específica de aguaceiros, não tem nada a ver com uma situação de chuva contínua, em que chove aqui, chove na Amadora, chove em Sintra, pouco por todo lado está a chover. Uma situação muito específica de aguaceiros e principalmente trovoadas associadas pode acontecer mais a oeste, mais a leste, ou um pouco mais cedo ou mais tarde. Se nós formos colocarmos todas as fichas na mesa e dissermos que é exatamente àquela hora que vai ocorrer alguma coisa... E naquele local, não é? Há duas hipóteses. Ou é possível correr bem e ganharmos muito com isso e muita notoriedade com isso,
ou então há um grande risco também de correr mal e ficar mal visto, não é? Por isso é que nós estamos a desenvolver uma série de produtos, nós desenvolvemos os nossos produtos para tentar facilitar a previsão do nosso lado. Esses produtos vão ficar a público, mais tarde ou mais cedo os produtos vão ficar a público. Toda a gente vai poder consultar e também a ideia é facilitar a comunicação, que é muito importante facilitarmos a comunicação com quem está do outro lado. É muito importante. Se nós soubermos, se a previsão estiver boa, mas se não soubermos comunicar, não vale de nada. Claro. E claro que quando se falha alguma coisa é sempre extremamente frustrante. Eu estava a dizer que o Daniel fazia uma birra muito grande, mas geralmente quem faz uma birra muito grande sou eu. Também me pareceu. Tipo Ronaldo quando falha o penalti. Ficar um bocadinho sem dormir não digo, mas já me aconteceu ficar assim a pensar na minha vida, a pensar que a minha vida não faz sentido absolutamente nenhum. Também não é preciso, pelo amor de Deus. Mas estas cartas vão estar disponíveis muito em breve. Esta Valência online vai estar disponível muito em breve. Que é para as pessoas. Foram vocês que criaram essas cartas? Sim. Os dados vêm dos centros de modelação numérica cá por aí, há vários centros principais de modelação numérica, que são instituições públicas que têm supercomputadores e que dão-nos os produtos. O que nós temos que fazer, o que nós fazemos é, geramos algoritmos e fórmulas que pegam nesses dados e adequam os dados àquilo que nós queremos prever e adequam os dados àquilo que nós queremos mostrar às pessoas. E pegando, em vez de serem os outputs automatizados, são coisas que nós criamos de maneira a que façam uma espécie de pré-análise automática, segundo as nossas fórmulas, que melhoram um pouco a performance, digamos assim, dos modelos numéricos, que são modelos para o mundo inteiro, e que depois são os algoritmos que nós utilizamos, que nós colocamos, fazem um filtro, digamos, da informação e tornam-na eventualmente um bocadinho melhor do ponto de vista da capacidade de detecção de alguos fenómenos, especialmente de alguns fenómenos, não é de tudo. Então, espera, mas essa ferramenta foram vocês que a criaram, é original. A ferramenta de trabalho com que trabalham os dados. A parte de tratamento de dados fomos nós que criamos, sim. Depois o resto são dados que existem, que são-nos fornecidos através das principais instituições, são instituições públicas de investigação e que geram esses modelos numéricos que nos dão os dados. Então, isso significa que haja outros meteorologistas, investigadores climáticos que vos possam pedir essa ferramenta se ela de facto funcionar muito bem. Se os algoritmos forem bons, nós podemos trabalhar isso, sim, mesmo em contexto académico. Dá para fazer estudos para verificar se de facto aquilo resulta ou não, porque aquilo que nós criamos é de uma forma empírica. Os algoritmos que nós criamos, alguns deles são mais empíricos, outros são baseados em... Claro que são sempre baseados, existem várias formas de tratar os dados, não é? Mas são sempre baseados em algo concreto, só que muitas vezes tem a ver também com a nossa experiência de previsão. Sabemos que basicamente temos que traduzir o processo mental da previsão, da nossa análise que fazemos, traduzir isso em fórmulas matemáticas que depois adequam esses dados às previsões. A realidade local também. Porque não existe... E dá para comunicar, então. As previsões não são só a nível de Portugal, mas Não, nós estamos a começar a fazer, vamos começar a fazer previsões também para o Brasil, para Timor, para o mundo lusófono e eventualmente também para alguns países de língua oficial inglesa. Portanto, estamos a falar do mundo lusófono e juntando também ali eventualmente a África do Sul, os Estados Unidos e a Austrália eventualmente. Então, mas depois podem ter pedidos. Vai ter previsões para isso. Eu sei que vocês já tiveram pedidos, e até um muito engraçado, um produtor de cinema que veio cá, que estava cá a realizar um filme e precisou mesmo dos vossos serviços para, durante os dias em que estava a gravar, em Sintra, precisou dos vossos serviços. O furacão Leslie.
os dias em que podia gravar e correu bem, vocês acertaram sempre. Correu bem, depois apareceu o furacão Leslie e nós tivemos ali uma fase mais complexa, mas depois acabou tudo por correr bem, quer dizer, infelizmente depois lá em cima na Figueira da Foz não correu tão bem, mas sim, na ótica da previsão não foi mal. O landfall até ocorreu mesmo no local que se estava à espera. Agora é assim. Isso para o Best Weather foi muito bom. Foi muito bom porque o filme era uma co-produção portuguesa provar de outros países. Nós temos informações boas, pronto, que são credíveis. O que é importante aqui salientar é que aqui ninguém inventa a roda. Um bom trabalho é sempre uma coisa ótima de se fazer. Quando corre bem é sempre... Olhem, vocês pela vossa experiência, terá sido a primeira vez em que contrataram uma equipa de meteorologistas para uma situação destas, para filmagens. A experiência deles foi essa, eles gostaram muito, acharam muito interessante. A experiência deles. Não sei se a nível de para nós também foi giro porque foi um trabalho original, vá. Pronto, e depois com o que aconteceu, em termos meteorológicos também houve uma série de fenómenos que aconteceram durante essas 3 semanas, que tornaram a previsão assim mais interessante, porque nós tínhamos que de facto estar mesmo acima da situação para perceber o que é que ia acontecer ou não, e mediante tudo isso acho que foi uma experiência muito interessante para nós e para eles. Eles também ficaram bem impressionados com a informação que prestámos. Pois, o que eu estava a perguntar, se calhar, provavelmente foi a primeira vez, pelo menos em Portugal, que uma colaboração deste estilo aconteceu. Sim, não é? É possível, sim. É possível, embora não dê para afirmar, não é? Nós não sabemos se alguém... Claro, como é óbvio. O que é lógico, o que eu gostava também de dizer, lá está, o Francisco já esteve a dizer isto, mas o que é importante dizer aqui é que ninguém aqui inventa um modelo de raiz, porque ninguém vai inventar a roda, não é? O que é feito é adaptar os dados que já alguém tem a uma determinada realidade e torná-los mais sensíveis ou menos sensíveis. Por exemplo, se nós tivermos um mapa, nós temos um mapa e nós sabemos como é que é a realidade portuguesa a nível da ocorrência de nevoeiro no litoral, que é mais propício a norte, por exemplo, do Cabo Raso em determinadas condições, ou que há mais ou menos propensão de ocorrência de trovoada perto das serras ou não em determinadas ocasiões. Aquilo que é feito é tentar também modificar o modelo e torná-lo mais ou menos sensível para que ele não exagere nem coloque por defeito aquilo que poderá acontecer, e às vezes isto demora muito a afinar. Esse também é o desafio, e os programadores também fazem muito isto. Sim, nós temos uma equipe por trás que faz esse trabalho e tem sido também muito interessante trabalhar com eles, porque a parte da programação nós não somos propriamente experts. Se não fossem eles era muito difícil, se não fossem eles... O projeto é muito interessante.